Aquaman, o herói favorito de ninguém. É triste, mas rima. Fala galera, eu sou a Bai, esse daqui é mais um Cuscuz Literário para falar hoje do herói favorito de ninguém, o Aquaman. Coitado, né? Mas ó, eu já vou adiantar para vocês que essa origem vai ser um tanto quanto diferente das que eu normalmente faço. Eu não vou abordar todo o período histórico do personagem, porque esse vídeo é, na verdade, uma defesa ao Aquaman. Eu vou levantar alguns pontos pelo qual ele deve ser, sei lá, cara, o teu herói favorito, porque ele é foda pra caralho. Desculpa a palavra, mas é que realmente não tem outra expressão pra, sei lá, cara, justificar o quão incrível é o Aquaman e o quão desvalorizado ele é. Não tem motivos e eu vou te convencer nesse vídeo. O Aquaman surgiu na revista Fan Comics em novembro de 1941 e foi criado pelo Paul Norris e pelo Mort Weisinger. E olha só, o primeiro fator que eu vou falar pra vocês sobre ele é que na era de prata dos quadrinhos, ou seja, entre 1950 e 1960, ele foi o membro fundador da Liga da Justiça da América. Nada mais, nada menos que o fundador, um dos fundadores da Liga da Justiça. E ele é o ser mais injustiçado deste planeta. Olha só que é triste, galera. É muito triste ver como todo mundo trata, esculacha, escracha o Aquaman. E não, o poder dele não é apenas falar com os peixes. Na verdade, ele nem sequer fala com os peixes de verdade. Todo mundo deve saber que o nome do Aquaman é Arthur, mas na verdade o nome dele não é Arthur, o nome dele é Orin. E ele é filho do feiticeiro Atlan e da rainha Atlana, posteriormente considerado como rei de Atlantis. É incrível a criatividade das pessoas e dar nome para os personagens, para as cidades, para as coisas, né? Quando Orin nasceu, existia uma maldição, assim, suposta maldição que assombrava a população de Atlantis, que era justamente quando nascesse uma criança de cabelos loiros, ela seria amaldiçoada. E justamente por esse motivo que o Orin, ele foi abandonado. Tipo assim, os pais simplesmente abandonaram ele por conta da maldição. E esse abandono, na verdade, seria levar ele pra terra, que ele não seria capaz de respirar fora d'água e ele morreria. Só que, para surpresa de todo mundo, Orin respirou fora d'água. Ele tinha o poder de respirar fora d'água, diferente dos outros Atlantes que não conseguiam isso de jeito nenhum. E ele ficou lá, ele acabou sendo encontrado por um golfinho que acabou criando ele. Ou seja, ele passou a sua infância inteira sendo criado por golfinhos. Tipo Tarzan, manja? Orin acabou tendo que abandonar os golfinhos por ter causado ali acidentalmente a morte de um dos irmãos, entre aspas, dele, né? Um dos irmãos golfinhos dele. Eis então que o Orin foi achado por um eu nunca sei falar isso. Faroleiro. É quem mora num farol, ok? Se você não entendeu. Enfim, chamado Arthur Curry. Esse faroleiro viúvo acabou adotando o Orin e colocando o nome dele de Arthur Curry Jr. E aí que ele virou, sim, o Arthur que nós conhecemos e posteriormente, lá na frente, virou o Aquaman. Certo, eu reuni aqui então alguns tópicos para poder te convencer, se é que você já não é convencido disso, de que o Aquaman é muito badass e incrível e uou, entendeu? O primeiro deles é que alguns roteiristas do Aquaman já soltaram aí muito tempo atrás, então eu achei pela internet, na minha busca gigantesca, que o Aquaman tem 70% da força do Superman. Entendeu? Ou seja, o Superman, ele é o top dos tops dos tops, dos mais poderosos, tirando ali a Kryptonita, aqueles esquemas todos. Mas o Aquaman é quase
tão forte quanto, ou seja, né? E outra coisa, ele já bateu, inclusive, várias vezes no Superman. Vocês podem chamar isso de roteirismo, mimimi, blá, 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 mas que aconteceu e a gente tem que levar em conta, por mais que o roteirista tenha sido louco e tenha feito absurdos. E não só no Superman, mas ele já bateu no Batman mais de uma vez, no Lanterna Verde mais de uma vez, no Flash mais de uma vez, e não só nos três que junto com o próprio Aquaman são os pilares ali, membros da Liga da Justiça da América, mas ele já enfrentou deuses. Um outro ponto extremamente importante do Aquaman é que a sua mulher, a sua esposa, a Mera, tem superpoderes. E ela é tão incrível quanto ele, tão badass e tão pronta pra batalha quanto ele. Ela tem os poderes de controlar as águas, ou a água. Enfim, no plural ou no singular, ela controla a água, estando perto da água ou longe da água, até porque a água tá em todo lugar, seja no nosso corpo, na nossa cozinha ou no oceano. O Aquaman e a Mera tiveram um filho chamado Arthur Jr. E enquanto ele era apenas uma criança pequena, não tem especificamente a idade, mas ele era uma criança pequenininha. O vilão Black Manta, se é que é assim que se pronuncia o nome dele, acabou sequestrando o menino e o Aquaman não conseguiu salvá-lo a tempo, ou seja, ele passou por um trauma, cara, horripilante na vida dele, que foi perder e enterrar o filho dele. Cara, tipo, na boa, um cara desse que perde o filho e continua como super-herói merece, sei lá, tipo, no mínimo que a gente tire o chapéu pra ele. Agora, pra falar dos poderes, porque não, ele não fala com os peixes e não só fala com os peixes. Ele tem um poder telepático que ele se comunica com todos os seres do mar. Todo mundo, ou seja, ele pode comandar o exército. E se a gente for parar pra pensar, né, no planeta Terra, 70% do planeta, acho que até mais que isso, eu tô fazendo assim uma aproximadamente, é água. Ou seja, nós temos muito mais seres embaixo d'água do que fora d'água. O poder mental dele é tão forte que ele pode fazer com que o inimigo convulsione mentalmente. Tipo assim, imagine poder mental nível Master Blaster do universo. O Aquaman tem isso daí. Sem dizer que o cara sobrevive embaixo d'água, fora d'água, extremamente forte. Ele possui o tridente como rei de Atlantis. Agora um materialzinho de indicação para vocês do Aquaman. Recentemente a Panini lançou este encadernado fantástico que reúne um arco dos Novos 52 do Aquaman. Esse arco se chama O Fosso, que reúne a edição número 1, acho que se não me engano, até a número 4 dos Novos 52, que não tinha chegado no Brasil ainda, por mais que a gente peça, tipo a Mulher Maravilha do Brian Azzarello. Esse daqui foi roteirizado pelo Geoff Johns e tem traços do fantástico Ivan Reis. Cara, sério, Ivan Reis pra mim é relação com Aquaman e ponto final, o cara é demais desenhando Aquaman. Cara, aqui a gente vai ter então essa trama, né, chamada O Fosso, com o título aqui de As Profundezas. Inclusive que eu postei no Instagram e vocês falaram pra eu falar a diferença entre Aquaman, As Profundezas e Namor, As Profundezas, e eu vou deixar pra um outro vídeo, quem sabe. Então tá, aqui a gente vai ter essa relação específica do Aquaman com a Mera, de casal, e que ele, por mais que ele seja um Atlante propriamente dito, ele é adotado por um ser humano, ele passou a vida inteira, a infância dele no mar, mas a vida dele como adolescente, adulto, na terra, né, em terra firme. Então ele é um cara muito dividido, e ele tem isso como personalidade dele mesmo. E aqui a gente vai ver justamente esse dilema, dele não se encontrar em nenhum lugar especificamente, dele não achar que pertence nem a Atlantis e nem à sociedade humana. Ele não se encaixa em nada. E ele tá tentando achar o seu lugar em meio a, sei lá, o mundo, a vida.
e tudo mais. E a Mera tá extremamente ao lado dele em todas as ocasiões. A gente tem uma demonstração de poder dela, inclusive, incrível, que não tem aquela coisa de essa heroína, né? A gente até tem um ponto ali de origem dela, de onde ela veio, mas não é tão profundo. Mas a gente não tem essa dependência, ela é só a mulher do Aquaman. Não, ela não é só a mulher do Aquaman. Ela é foda por si só, entendeu? Ela é boa demais por si só. Ela não precisa do Aquaman pra ser incrível e o Aquaman não precisa dela pra ser incrível. Então, cara, isso daqui é um material fantástico, que tem sim o gostinho de quero mais, porque é só o começo, né, dos Novos 52. Eu fiquei com muita vontade de acompanhar, eu espero que a Panini traga mais coisa dele, a continuação desses Novos 52. O Aquaman, a Mulher Maravilha, se eu não me engano, foram os maiores destaques de todos os 52, as 52 revistas que lançaram nesse reboot da DC. E, cara, fantástico esse material aqui, essa HQ tá super baratinha, ela é fininha, então vai lá e compra. Eu vou deixar os links aqui embaixo dos melhores sites pra você adquirir. Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha origem um pouco modificada, justamente pra exaltar aqui esse herói fantástico. E uma curiosidade que eu esqueci de falar é sobre o uniforme dele. Nessa HQ específica, a gente tem uma citação de que essa camiseta aqui dele, amarela, é uma armadura. E realmente, quando ele retornou pra Atlantis, que ele revisitou a mãe dele, lá na origem dele e tudo mais, ele acabou sendo preso. E a roupa dessa prisão é esse uniforme que ele usa e usou pra sempre na vida. Isso daqui é realmente uma armadura de escamas e a calça é apenas uma calça que favorece o corpo dele e essas coisas e tal. Mas a roupa tem um principal intuito de proteger o herói. É claro que as cores, assim, não são lá as melhores cores do mundo, mas a roupa tem uma utilidade muito boa e eu particularmente gosto dela bastante, então não ridicularize a roupa do Aquaman. Enfim, se você gostou, dá um joinha aqui embaixo, comenta se você já leu esse arco que eu indiquei, o que você acha do Aquaman, se você acha ele um bosta ou se você acha ele fantástico, maravilhoso, uhul, o melhor herói. Deixa aqui embaixo no comentário, compartilhe o vídeo com seus colegas que não gostam do Aquaman principalmente, porque eu quero convencer o máximo de pessoas possíveis. A gente se vê então no próximo vídeo, um beijo e até lá, tchau!